quem começa é o professor Jorge Ubirayara, não? O tema de Jorge é de extrema importância, não? Neste caso, é o análise de acessibilidade em áreas urbanas, usando, não, linguagens de programação, não? Linguagem R, não? Python, não? E como essas inovações vão a contribuir, não, para compreender melhor a cidade, não, e os padrões de mobilidade e de acessibilidade, não? Jorge, por favor. Bom, obrigado pela introdução, professor Juan. Eu ainda estou sem saber como me portar aqui. A gente faz a apresentação em pé aqui na frente. A apresentação vai aparecer em algum canto aqui para mim. Pronto. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao convite, à organização do evento. Um evento belíssimo aí, muito bem organizado, com estrutura muito bacana. Dizer que estou honrado aqui de estar do lado do meu colega Juan, demais colegas, também da professora Mariana Gianotti, com toda a sua contribuição, a pesquisa que é uma inspiração para todos nós, né? Não só no Brasil, em termos de acessibilidade, então enriquece muito esse evento. A minha proposta hoje aqui, eu vou até colocar um pouco de tempo para eu não passar, eu sei que tem gente me controlando, vai aparecer, tá jóia então, beleza. A minha palestra hoje, pessoal, o tema, né, que eu trouxe aqui para apresentar, é um tema um tanto quanto instrumental e que, no âmbito das nossas pesquisas, nós temos utilizado com certa intensidade, que é o uso de alguns pacotes computacionais. Aqui a gente traz para todos os gostos possíveis, né, tanto para Python como para R. E, especificamente, né, aproveitando esse dado que a gente tem incrível, que é o OpenStreetMap, para realizar algumas análises focadas em mobilidade e acessibilidade. Só para dar uma agenda nossa aqui, eu vou passar uma contextualização inicial, vou falar do primeiro pacote para Python, que é o SMNX, depois eu vou falar um pouco do R5R, que é um pacote para R, e trazer algumas dessas aplicações que a gente tem realizado mais recentemente com esses pacotes. Bom, o OpenStreetMap, né, ele é um grande achado para nós aqui em transportes, um grande recurso a ser utilizado, né, por todos nós na engenharia de transportes, muito útil, a gente faz muitas análises, um dado riquíssimo, né, muito melhor, muitas vezes, que diversos dados institucionais disponíveis, pela maneira como é organizado e pelo que está por trás, né, da sabedoria das multidões, né, o Wisdom of the Crowd, que é como é conhecido, em que a gente consegue ter um dado muito rico, né, e confiável, principalmente em locais que você tem mais habitantes, em geral, né, a confiabilidade desse dado, e para a gente tem sido muito útil em nossas pesquisas, né. Aqui a gente fala não só do Brasil, no mundo como um todo. Então, para que a gente utiliza o OpenStreetMap? Existem diversos tipos de análise, de otimização em redes que a gente costuma realizar, saber, por exemplo, o caminho mais curto entre dois locais, ou algoritmos de roteirização também. Com isso, né, a gente consegue fazer já algumas análises de mobilidade, de um determinado ponto a gente consegue conhecer o tempo de rota para os outros diversos pontos da rede, com isso a gente consegue construir aquelas isócronas, né, aqueles gráficos que a gente lá na engenharia de transportes gosta muito. E já que a gente conhece tempo de rota, né, mais do que a viagem em si, que não é o objetivo de ninguém, o nosso objetivo é alcançar alguma oportunidade, associada de mais outras informações, de como as atividades e a população está distribuída ao longo do município, a gente consegue identificar no espaço quais são os locais que têm melhor acessibilidade a essas oportunidades. E aí, de forma lateral, não só servindo à engenharia de transportes, mas ao urbanismo como um todo, a gente consegue, né, porque a gente tem uma estrutura de redes por trás da rede urbana, a gente consegue calcular diversas métricas aí de centralidade e conectividade, que, num contexto de emergências climáticas, são muito úteis para a gente também pensar na resiliência dessas redes urbanas. Bom, o grande detalhe é que a gente, para quem é da área, né, de mapeamento, a gente sabe que o OpenStreetMap está estruturado lá entre nodes, ways e relations, e a gente precisa converter isso, né, processar essas informações para ter essas análises, tá? Conseguir realizar essas análises. O detalhe é que esse processo não é muito simples, via de regra, ou quase sempre, a gente precisa, primeiro, converter essa rede em um formato de grafo, né, que é como matematicamente a gente entende redes, que é um conjunto de nós e um conjunto de arestas. Tá? Para redes urbanas, a gente está falando essencialmente aqui as arestas representando avenidas, ruas, e os nós representando as interseções dessa rede. Mas não só isso, né? Isso não é suficiente para a gente fazer
boa parte dessas análises que a gente está antecipando, né? A gente precisa adicionar outras informações, informações de topografia, informações de distribuição da população, informações outras muito úteis também, que são, por exemplo, as redes de transporte público. E a ideia exatamente desses pacotes, né, é exatamente essa, conseguir realizar esse tipo de análise para a gente processar e obter essas informações. A priori, parece um tanto quanto simples, e a gente vai entender que esse processo não é tão natural, tão trivial como parece. Tá? Tanto é que converter essa rede num formato que seja lógico, que seja utilizável, né, é o principal objetivo desse pacote que a gente vai falar agora, que é o ACM-NX. Então, esse é um paper que teve, esse é um pacote que teve sua primeira versão lá em 2016, sua versão beta, num paper que foi publicado em 2017 pelo Geoff Boeing. Ele é o produtor desse pacote. E aí o pioneirismo dele, né, que é o primeiro pacote que a gente teve disponível, isso lá ainda menos de 10 anos atrás, que a gente consegue fazer download e modelar a topologia e a geometria dessa rede urbana de maneira confiável para qualquer cidade do mundo. Óbvio que a gente não tem uma boa cobertura, né, e confiabilidade desse dado, por exemplo, para cidades chinesas, tá? Mas para boa parte do mundo onde o dado é confiável, a gente consegue realizar esse tipo de análise. Então, desde então, né, inclusive tem um paper mais recente, de 2025, esse pacote tem passado por diversas atualizações, e hoje consiste numa API muito estável, que utiliza o Overpass API do OpenStreetMap, inclusive para fazer essas consultas, né, obter esses dados e realizar essas análises. O que está por trás dessas coisas, né? O fato é que, quando a gente obtém o dado lá do OpenStreetMap, ele não está imediatamente utilizável, né? A gente observa, por exemplo, que tem um excesso de nós nessa rede, a gente não consegue identificar imediatamente essas arestas. Existe um procedimento de simplificação topológica pelo qual esse dado precisa passar. Isso é relevante porque é importante para a gente conseguir contar de maneira adequada interseções e, computacionalmente falando, para esses algoritmos, né, esses algoritmos, em geral, eles não são resolvidos naquilo que a gente chama de tempo polinomial. Isso quer dizer que, à medida que a gente vai aumentando o tamanho dessa rede, a quantidade de interseções e arestas, né, o tempo de processar, por exemplo, um algoritmo do problema do caixeiro viajante, ele cresce exponencialmente. Então, conseguir simplificar esse processo é muito útil para a gente aqui em transportes. Então, isso decorre de diversos problemas. No primeiro problema é a digitalização de curvas, né? No momento de traçar as curvas, na verdade, a gente faz várias retinhas para fazer essa curva. A gente precisa eliminar isso, e essa é a primeira etapa desse algoritmo, que é a de simplificação de arestas. Tá? A gente tem outro problema também de não planaridade nessa rede. A gente está modelando algo que é 3D, afinal de contas, né, a gente tem passagens inferiores e superiores em boa parte da nossa cidade, e o encontro dessas arestas acabam formando o nosso. Tá? E não é isso necessariamente que a gente quer. Fora isso, a gente tem complexidade de interseções. Então, se você tem duas vias se cruzando que tem duas pistas, na verdade, nesse cruzamento você acaba encontrando 4 nós, né, ao invés de um nó, que é uma interseção. Então, você precisa ter essa segunda etapa do algoritmo, que é de consolidação de nós. Então, é uma etapa que ela não é tão determinística como a primeira, envolve saber, por exemplo, qual que é o buffer que eu tenho que fazer entre esses pontos, né, que a gente faz o encontro na rede, para transformar isso num único ponto. Tá? Então, um artigo recente, inclusive, né, de validação desse processo, foi realizado pelo Boeing nas 8.910 cidades modeladas no mundo, e a gente vê que consegue reduzir em 80% o número de arestas e nós que existem na rede. Tá? E aí a gente passa para uma segunda etapa de consolidação de nós, e a gente consegue atingir mais uma redução adicional de 14% nas interseções. A gente tem, na simplificação de arestas, 100% de acurácia, e no processo de consolidação dos nós, uma taxa de verdadeiros positivos de 98% e de verdadeiros negativos de 87%. Significa o quê? Né? Que, na verdade, essa redução ela é conservadora. Tá? Então, deveria reduzir-se ainda mais. Mas é o que a gente tem mais próximo no estado da arte para conseguir transformar a rede que a gente obtém no OpenStreetMap numa rede que a gente consegue modelar na prática. Tá? Então, o pacote que ele tem muitas interrelações com outros pacotes do ecossistema Python, bastante utilizado para quem trabalha com dados, especialmente o GeoPandas e o NetworkX, que é para trabalhar com dados de redes. Então, para você gerar uma rede, né, basicamente uma linha de código. Tá? E tem diversas maneiras de pedir essa rede, além de você passar o nome da cidade. Você pode passar um bounding box, uma latitude, longitude, mais distância a partir
desse ponto, né, um polígono qualquer. Você modela diversos tipos de redes, não só a rede viária para automóveis, mas redes a pé, bicicleta, dentre outras. Então, um pacote que tem aí 17 funcionalidades, especificamente, mas essas daí a gente acaba utilizando para o propósito de transportes. Tá? Vou falar agora do R5R. É um pacote que ele traz algumas coisas adicionais do ponto de vista de análise de acessibilidade. O R5R, na verdade, é um desenvolvimento o seu significado de R5, né? É esse que está aí, né? Rapid Realistic Routing no Real World in Reimagined Networks. Os primeiros 4 R's são muito claros. O quinto é porque a gente pode reimaginar essa rede, repensar o seu desenho e conseguir pensar em cenários de melhoria, né? Cenários alternativos de como as coisas deveriam ser onde a gente está trabalhando. E o R5R nada mais é do que a implementação do R5, desenvolvido pelo Conveio, voltado para o ambiente em R, tá? Desenvolvido lá pelo Rafael Pereira e outros colaboradores no contexto do IPEA. Então, a primeira versão, né, desse pacote surgiu lá em 2020, com o primeiro paper lá no Transport Findings em 2021. Tem 3 funcionalidades básicas que eu vou apresentar aqui agora. A primeira é, né, o dado necessário, obrigatório, é um arquivo .pbf da rede urbana do OpenStreetMap, que pode vir associado a outros tipos outros arquivos, como, por exemplo, os dados de GTFS, que é o dado padrão ouro para a gente trabalhar com transporte público hoje em dia, e dados, por exemplo, de topografia, tá, desses levantamentos topográficos. Então, essa função Build Network, que mais recentemente substituiu o setup R5R, é exatamente para conseguir montar essa rede multimodal, e, a partir disso, a gente consegue, por exemplo, para diversos pontos, pares de pontos na nossa cidade, se eu tiver M origens e N destinos, conseguir calcular esse tempo de rota. Um detalhe importante é que ele utiliza esse algoritmo Raptor, aí, que foi desenvolvido lá pelo pessoal da Microsoft, em que ele não se baseia uma otimização que é baseada nos algoritmos que a gente vê convencionalmente por aí, como o algoritmo de Dijkstra, né, dentre outros de roteirização. Ele é um algoritmo que funciona em rodadas. Numa primeira rodada, ele traça os caminhos a pé das origens, depois ele faz uma primeira rodada de transporte sem transbordo e transporte com transbordo, e com isso ele vai operando na rede como um todo, um algoritmo muito mais eficiente para traçar rotas do que a gente vê convencionalmente. E a gente tem também o MacRaptor, que é uma alteração, uma versão desse outro algoritmo. E aí, quando a gente quer analisar não só tempo de viagem, mas outros atributos para essa rota. A gente sabe que tem quantidade de embarques e desembarques é relevante do ponto de vista da escolha dessa rota, o custo de realizá-la, dentre outras questões. Outras funcionalidades que a gente consegue encontrar nesse pacote, por exemplo, é a execução de isócronas, né? Uma vez que a gente tem essa matriz de viagem, a gente consegue, associando a dados de distribuição geográfica da população e das oportunidades urbanas, calcular indicadores de acessibilidade. Existem diversos indicadores para calcular. O que a gente costuma utilizar mais é o de oportunidades cumulativas, bem como traçar fronteiras de Pareto, aí, principalmente utilizando aquele algoritmo MacRaptor, quando a gente quer avaliar, né, soluções ótimas que não são dominadas. Tá? Então, se eu estiver pensando, por exemplo, em tempo de rota e custo, a gente quer as melhores soluções considerando esses 2 critérios. E aqui eu vou falar rapidamente sobre algumas aplicações que a gente tem utilizado mais recentemente, utilizando esses 2 pacotes. O SMNX é um pacote que eu tenho trabalhado desde 2019, na época que eu ingressei lá no doutorado e fiquei fascinado naquela época com o que a gente podia fazer. O R5R é um tanto quanto mais recente, aí, mas temos já algumas aplicações, né, publicadas em artigos em periódicos e outros em eventos, aí. Principalmente nesse ano, para o evento do ANPET, a gente mandou alguns trabalhos desses aí, do Congresso ANPET, né, da Associação Nacional de Pesquisa, Ensino e Transportes. Bom, uma aplicação que a gente traz aqui para Salvador, por exemplo, eu fiquei bastante curioso quando surgiu a história do túnel, né, de pedestres com esteiras no centro de Salvador. Eu achei muito relevante essa ideia, estou considerando aqui somente o aspecto da acessibilidade, tá? Em ter a integração entre 2 sistemas troncais da cidade, que é o futuro VLT, que vai chegar até ali, e a estação de Campo da Pólvora, né? Então, especificamente sobre o túnel A, a nossa ideia lá era projetar esse túnel, né? Simular como seria esse túnel ali e o que é que isso provocaria em termos de diferença de mobilidade para as pessoas naquela região. Tá? Então, a gente precisou incorporar lá, e foi utilizando o SMNX,
Tá? Precisou incorporar a essa rede, por exemplo, o tempo de caminhada, considerando a questão topográfica. A gente utiliza uma função aqui que é o Tobler Hiking Function, né, que basicamente varia a velocidade em função da inclinação. E eu não queria só pensar também no tempo de rota, tá? Mas também na energia gasta. Tem outros trabalhos lá no contexto da saúde que a gente consegue verificar qual que é o gasto energético pelo peso da pessoa, né, em função tanto da inclinação como da velocidade de caminhada. E aí otimizar nesse sentido do gasto energético e não somente do tempo de caminhada. Tá? Então, aqui são alguns cenários que a gente pensou. Aqui, minimizando o tempo de rota, tá? Com e sem o túnel. Então, a gente observa aí reduções de cerca de 20% do tempo de caminhada, em torno de 25, 26 minutos, para em torno de 20 minutos naquela região. Se a gente fosse desenhar as isócronas, né, que são esses polígonos de onde você consegue ir em até X minutos, esse seria o resultado. Mas pensando em gasto e dispêndio energético, tá? Aí, considerando que as pessoas vão paradas nas esteiras, inclusive, a gente tem uma redução de cerca de 35% a 40% no dispêndio energético. Veja que esse dispêndio energético ele é de joules por quilograma, então não é um dispêndio energético padrão para um tipo de pessoa. Tá? Então, é só substituir o peso daquela pessoa, né, a massa daquela pessoa, ali, que a gente consegue o gasto energético específico para ela. É um trabalho que não foi publicado ainda, a gente está em fase de amadurecimento dessa discussão. Eu quis trazer aqui porque foi relevante nesse sentido, porque mais recentemente foi qualificado no PAC. Né? No PAC tinha um projeto que, a priori, parecia que não ia mais para frente, foi qualificado no PAC, então trazendo para o nosso contexto local. Um outro projeto mais recente, né, que a gente realizou aí no contexto do doutorado da professora Marcela Esgura, que eu cooriento, colega nossa lá do departamento, pensar o risco a inundações e o que isso provoca na conectividade, na resiliência das redes urbanas. Então, a gente tem um modelo, né, digital de terreno lá, que é o REND, que ele foi produzido no contexto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, que ele consegue nos dar, a partir de dados topográficos e da distribuição dos corpos d'água, qual que é a elevação de cada ponto do terreno ali em relação ao corpo d'água mais próximo, né, considerando aqueles sentidos de escoamento. Então, a gente tem esse raster aí para toda Salvador, e a ideia que a gente executou lá foi pegar a rede urbana do SMNX e verificar para cada limiar, né, de 1 metro, 3 metros, 5 metros, quais regiões da cidade estariam comprometidas, as vias comprometidas, removemos essas arestas e a gente vê quanto que isso perturbou a conectividade da rede em termos de uma métrica de rede lá que a gente chama de centralidade de grau. Né? O grau de um nó, de uma interseção, é a quantos outros nós ele está conectado. Tá? Então, a gente verifica que o impacto é maior para certos locais da rede em relação a outros. Tá? Então, especificamente, quando a gente traça, né, o percentual de redução dessa centralidade de grau, né, e a densidade de população, a gente vê, por exemplo, alguns casos mais extremos, ali, como o bairro de Santa Luzia e Calabá, aqui em Salvador. Óbvio, né, esse dado desconsidera o que a gente tem de infraestrutura artificial de drenagem urbana. Tá? Então, por isso que algo precisa ser consolidado mais adiante, mas é um trabalho que a gente enviou para o Congresso Ampet desse ano. Uma outra coisa que me deixou muito curioso, né, é que, já que a gente tem essas informações da rede urbana disponíveis, né, por que não utilizá-las, por exemplo, para pensar em predição de padrões de viagem? Tá? Os padrões de viagem que a gente utiliza convencionalmente em transportes é sempre pensando dados sociodemográficos, dentre outras questões. Mas por que não utilizar essas métricas de conectividade da rede, né, que existe no local onde a pessoa mora, para tentar predizer esses padrões de viagem? Tá? Então, é exatamente isso, né? Incorporar esses dados, já que eles estão disponíveis, junto aos dados, por exemplo, de uma pesquisa OD que a gente tem. Então, a gente tem dados de rastreio de smartphone, de uma pesquisa de doutorado do Lucas Assirati. Eu utilizei esses dados, né? Ele basicamente rastreou o smartphone das pessoas durante 3 dias e produziu algumas métricas, como, por exemplo, o número médio de viagens que a pessoa realiza, a recorrência dessas viagens, a distância dessas viagens, se essa viagem é motorizada ou não. E aí a gente tem 3 grupos de motorização, basicamente, que ele encontrou, com esse algoritmo de K-médias, e a pessoa tinha que enviar o dado desse rastreio de coordenadas, depois ir preencher um questionário sociodemográfico. Com isso, como a gente sabia a coordenada de origem dela e pôde calcular diversas métricas de rede, a gente incorpora isso, e a nossa ideia lá foi construir alguns modelos de aprendizado de máquina. Né? Basicamente, eu ajustei um modelo de floresta aleatória,
um classificador de floresta aleatória e um classificador de máquina de vetor de suporte. E a gente vê que, com e sem as variáveis sociodemográficas, existe uma diferença na predição desse modelo para todas as métricas convencionais que a gente tem lá de acurácia, de precisão, né, desse modelo, sensibilidade, especificidade, dentre outras questões. Estou chegando já para o final, aqui só a importância dessas variáveis que a gente consegue obter. Outra pesquisa, esse aqui tenho feito recentemente, a gente publicou um pôster no congresso do I3E, mais recentemente. Isso foi junto com o pessoal da Universidade de Alberta. Eles têm trabalhado bastante com essa ideia de Resilience Hubs, né, que são centros de resiliência para casos de emergência climática, por exemplo, tá, quando você tem um desastre. E aí existem diversos locais que podem ser candidatos à localização desses locais, né, desses ambientes. Aí o pessoal tem lá os comunidades, ligas comunitárias, bibliotecas públicas, centros de recreação. E a gente tem a distribuição populacional na cidade de Edmonton, ali no Canadá. A nossa ideia, então, é qual que é onde eu devo localizar esses centros, tá? De tal forma que a gente consiga a maior cobertura populacional possível. O que a gente utiliza lá é um modelo de otimização, que é um modelo de máxima cobertura, tá? Dada P locais disponíveis para a gente realizar essa distribuição. Então, variando esse P local disponível, né, aí já utilizando o R5R, tá, a gente consegue ver quais seriam esses locais ótimos, né, com 5, 15 até 30 centros de resiliência possível. Então, se for 30 centros de resiliência, seria nesse último gráfico, né, esse último mapa aí, a gente vê que consegue, só com 30, né, dos 200 e poucos disponíveis, a gente consegue atender aí 80% da população. Uma outra discussão que tem bastante ultimamente, também essa de cidades de X minutos, né, aí a gente fez basicamente uma análise na dimensão primária, atualizamos esses dados do projeto Acesso a Oportunidades lá, da distribuição populacional com a grade estatística, a gente fez uma interpolação espacial areal simples para obter os dados mais recentes, e a gente consegue ver ali, por exemplo, que na cidade de Salvador, né, tudo que está em azul ali são as pessoas que têm a atenção primária em até 15 minutos a pé disponível. Tá? E a gente compara isso em diversas cidades, a gente vê que Salvador, por exemplo, 2/3 da nossa população aqui tem uma atenção primária à saúde em até 15 minutos disponível, né? Ao passo que Goiânia, por exemplo, somente 1/3 da população. Se a gente for pegar 90% de cobertura da população, tá, a gente vê que Salvador é aproximadamente uma cidade de 25 minutos, se a gente for pensar por esse outro lado, né, do percentual total disponível, em quantos minutos, no máximo, as pessoas conseguem acessar. Só para fechar, existe uma métrica, né, que é o de nível de estresse de ciclagem, né, para ciclistas na cidade, que é categorizado por um Instituto Minota, lá nos Estados Unidos, e eles conferem 4 níveis diferentes de estresse da ciclagem na cidade, né, que é desde locais mais seguros, onde você tem uma infraestrutura completamente segregada e não passa carro, que é o LTS-1, até um nível mais desconforto possível, em que você compartilha a via com automóveis em alta velocidade. Você tem 2 níveis intermediários. A nossa curiosidade lá foi saber, especificamente, se eu considerar somente as vias de LTS-1, quantos empregos totais da cidade a gente consegue acessar, em cada um dos hexágonos ali. E se eu considerar o nível 4, que é o mais flexível, né, quantos empregos eu consigo acessar. Então, a gente faz um mapa aí, né, para diversos limiares de tempo, né, de 15, 30, 45, 60 minutos, e os vários LTS. E só pegar um dado específico, né, se a gente pensar na quantidade de oportunidades a pé em até 60 minutos, no LTS-4 a gente consegue acessar ali cerca de 60% dos empregos da cidade. Mas a gente reduzir somente para aqueles locais que são cicláveis com a máxima segurança possível, o número de empregos disponíveis reduz para 15%. Tá? Isso é um indicador que a gente pode estabelecer para o nosso município, de onde a gente tem que expandir, por exemplo, a infraestrutura cicloviária mais segura para a população consiga acessar mais empregos. Então, a mensagem final aqui, a gente vive hoje inundado, né? Acho que esse evento, inclusive, é bastante relevante nesse sentido, de dados. Tá? E eu acho que esses pacotes, né, baseados nas pesquisas que nós temos feito, têm lançado luz, né, em como a gente pode utilizar essas informações para tomar decisões, para fazer gestão pública, dentre outras questões. E a gente vê que a utilidade disso, né, ela permeia diversas questões, não só associadas à mobilidade, né, mas com a resiliência das nossas redes urbanas, dentre outras. Tá? Então, trazendo um pouco de referência, agradeço aí a oportunidade, peço desculpa pela extrapolação do tempo.